Talvez a pergunta hoje que não quer calar é que o senhor foi responsável por nomear Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal e hoje certamente é uma das figuras mais polêmicas no Supremo. O senhor se arrepende dessa escolha? Não, você sabe que não. Eu conheci o Alexandre muito antes dele vir para o meu ministério. Eu trouxe para o Ministério da Justiça, né? Mas eu conhecia de muito tempo anterior, porque nós somos da mesma área, direito constitucional. Uhum. Então, fizemos muitos debates juntos, congressos, artigos, etc. Eu o conhecia muito bem e ele é um jurista da melhor suposição. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu fui nomear um ministro do Supremo, foi fruto de um acidente, a lamentável morte do ministro Teori, né? Eu o chamei e disse, olha, você vai para lá, eu o conheço bem, tenho absoluta convicção de que você vai cumprir todo o sistema normativo muito adequadamente, né? E interessante, viu? As pessoas criticam muito, mas eu sou obrigado a reconhecer um fato. Nós não teríamos eleições, aquela que você participou com grande evidência, né? Porque você sempre traz para o debate coisas importantes para o país. Por isso que eu digo que você participou em grande evidência, né? Se não fosse o Alexandre, convenhamos, com a sua coragem jurídica e até pessoal, nós não teríamos tido eleições no país. Nós sabemos disso, não é? Ao depois, houve aquele acidente dramático do 8 de janeiro, que não foi correto, afinal, a agressão aos prédios onde estavam os poderes era uma agressão aos próprios poderes. E isto merecia um corretivo. Ele fez o corretivo. O que você pode dizer é que, bom, houve exagero, porque não devia ser assim, não devia ser assado, mas isso é um assunto que está sendo trabalhado, está sendo tratado a todo momento. Colegas advogados sustentam as teses tais e quais, e muitas vezes eu vejo que o próprio Alexandre, o ministro Alexandre, já em vários momentos liberou muitas pessoas. Quem sabe ao longo do tempo vai liberando as pessoas e trabalha também pela harmonização do país, né? O senhor acha que nós não teríamos tido a eleição em 22 se não fosse a atuação de Alexandre de Moraes? Eu acho que sim. Tudo conduzia para isso, né? E se houvesse um presidente do TSE mais tímido, digamos assim, mais tímido juridicamente, né? Eu acho que nós corremos o risco de não ter eleições. O ambiente era muito tumultuado. Muito tumultuado. O Alexandre acho que garantiu isso. Presidente, o senhor acha que o sistema político brasileiro está em crise e já aventou várias vezes a importância de talvez revermos o sistema de governo e adotar um semipresidencialismo? A impressão que nós temos hoje, com todo esse poder hoje orçamentário do parlamento, é que nós já vivemos um regime parlamentarista. Não é o momento correto hoje de talvez apresentar uma emenda constitucional e aprovar o semipresidencialismo? Você expressou-se muito corretamente. Eu acho que o presidencialismo no Brasil se esfarrapou. Não só... Você veja, nesses 35 anos da existência da Constituição, do novo Estado, portanto, nós já tivemos 2 impedimentos, 2 impeachments. Mas tivemos também mais de 283 pedidos de impedimento. E você sabe que tanto o impeachment como os pedidos de impedimento geram crises políticas no país. Daí porque, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, no nosso presidencialismo, você sabe que você é eleito presidente, por exemplo, você precisa buscar ter um apoio parlamentar e precisa formar uma maioria parlamentar, senão você não governa. E quando você tem o apoio parlamentar no presidencialismo, isso aconteceu comigo também, eu tive grande apoio do parlamento, mas muitas vezes partidos que me apoiavam, quando eu mandava um projeto de emenda constitucional, qualquer coisa, metade da bancada votava a favor, metade votava contra. Ora bem, se você tiver um semipresidencialismo, e nós falamos que é semi porque eu, Gilmar Mendes, o Barroso, várias pessoas que são adeptas do semipresidencialismo, né? Quando você fala em semi, é porque não é nem o presidencialismo puro, nem o parlamentarismo puro. É uma mistura, amálgama dos 2 sistemas. E a partir daí, é interessante, você disse bem, o parlamento hoje praticamente comanda o orçamento
não é verdade? Até na distribuição orçamentária. E digo mais, Luiz Felipe, há tempos atrás o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele chamou os planos de saúde para fazer um grande acordo nacional, que é uma coisa útil, mas é tipicamente uma função executiva. Sim. Então, diz você muito bem, nós já estamos praticamente vivendo um semipresidencialismo, não seria o caso, adicionando a sua pergunta, de nós caminharmos para uma emenda semipresidencialista. Eu falo isso com muito agrado, porque há muito tempo que eu digo isso e há muito tempo que eu pratiquei, porque eu, no meu governo, pratiquei, porque também no presidencialismo você precisa de apoio do Congresso, mas eu trouxe o Congresso para valer, para governar comigo. E há um dado fundamental. Hoje você veja, o Parlamento é o comandante do orçamento, mas não responde, não tem responsabilidade executiva. Não é? Uma coisa é ele só comandar, outra coisa é ter responsabilidade pela execução. Porque daí você, quando apontar o dedo, não vai apontar como cidadão, não vai apontar o dedo só para o presidente da República, para o executivo, você vai apontar o dedo para o legislativo. É importante. Eu acho que seria um passo significativo no nosso país. Eu não tenho dúvida disso. Só para explicar um pouco para a nossa audiência aqui, o semipresidencialismo é um sistema político no qual o primeiro-ministro é o chefe de governo. Portanto, como bem disse o presidente Temer, ele é obrigado a passar não só as leis, mas executar. E o chefe de Estado é o presidente da República. Ele toma conta das relações internacionais, da defesa, e em vários países, como em Portugal e na França, ele tem o poder de dissolver o parlamento e convocar eleições. Então, este é o modelo. Mas o presidente Temer, o senhor que participou dessa Constituição de 88, na verdade já era uma Constituição parlamentarista. Por que àquela altura nós não tivemos coragem já de estabelecer o regime parlamentarista em 1978? Havia muitos parlamentaristas, você sabe que, não é? Tanto isso é verdade que uma discussão também transitória, isso é daqui a 5 anos, eu acho que até houve uma data lá, vamos votar se o Brasil quer... Plebiscito de 93, Plebiscito de 93, né? Quer república ou, aliás, república e monarquia. Isso. E também parlamentarismo ou presidencialismo. O problema daquela época é que você não sabia que tipo de parlamentarismo você teria. Você é a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo? As pessoas não sabem uma coisa ou outra. Imagina entregar para os deputados, para os senadores, né? Outra coisa é você ter um projeto discutido e aprovado pelo parlamento, não é? Com conteúdo X, depois você tem que ter um período de discussão eleitoral, 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, discussão eleitoral em programas televisivos, etc., para mostrar qual é o sistema que vai ser implantado e, ao depois, fazer um referendo popular. O povo tem que referendar aquele sistema. Não é necessário juridicamente, mas politicamente é fundamental, porque daí o povo terá votado como por uma opção, que é uma opção de modificação radical do sistema político. Então, as pessoas saberiam, quando se falasse do semipresidencialismo, o que é que estão votando. E até, como nós temos muito apreço pela figura do presidente da República, seria um presidente não só com essa capacidade, essa da dissolução do parlamento, eu não sei se consegue passar, não é? Mas seria um presidente que indica o primeiro-ministro para o parlamento, alguém que pode dissolver o próprio ministério, não é? E talvez, quem sabe, até a sua participação no veto ou na sanção dos projetos de lei. Você não pode desprezar no nosso sistema a figura do presidente. Este amálgama, essa mistura entre o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista, eu acho que poderia dar resultado, como dá resultado em Portugal, dá resultado na França. Presidente, o senhor, como participou dessa Assembleia Constituinte de 1988, o senhor comunga deste diagnóstico de que parte da ingovernabilidade, entre aspas, do Brasil é que muitos assuntos deveriam ser desconstitucionalizados e o orçamento menos engessado, que essas duas medidas ajudariam muito a melhorar a qualidade da governabilidade no país? Pode ser, mas você sabe que eu não concordo integralmente, porque também nós tivemos, durante a Constituinte, Luiz Felipe, a sabedoria de também mais uma mistura entre os princípios liberais e os princípios sociais. Você pega, para exemplificar os princípios liberais, você tem a livre iniciativa, o direito à propriedade, os direitos individuais. Lá no artigo 5º você tem 79 incisos, indicadores dos direitos individuais, são todos direitos de natureza liberal. Mas, por outro lado,
você pega lá a partir do artigo 6º, 7º, você pega um título dos direitos sociais, até o direito do trabalhador, não é? 13º, férias, licença saúde, licença médica, etc., estão previstos no texto constitucional. Você pega outro trecho que diz assim, a saúde, a segurança, a educação é direito de todos. Que direitos são? São direitos sociais e dever do Estado. Então, esta mistura dos direitos liberais com os direitos sociais nasceu durante o debate constituinte. E acho que isso que está autorizando uma certa longevidade desta nossa Constituição. Agora, eu estou de acordo com uma afirmação que você fez há pouco. Aliás, o primeiro projeto era um projeto parlamentarista, feita por uma chamada comissão de notáveis. Exatamente. De que participava o Afonso Arinos e outros tantos, não é? Mas isso foi recusado pela Constituinte, que resolveu partir do zero, né? Mas, de qualquer maneira, é interessante, trouxe traços do parlamentarismo. Eu dou um exemplo concreto. A medida provisória, por exemplo, é uma cópia do sistema italiano. Mas quando você vai à Constituição italiana, que é um sistema parlamentarista, você diz assim, está dito lá, o governo, vírgula, sob sua responsabilidade, em caso de urgência e relevância, poderá editar medidas provisórias. De que responsabilidade está falando a Constituição italiana? Da responsabilidade política. Ou seja, se eu, primeiro-ministro, ou membro do gabinete, a todo momento propõe medidas provisórias, elas não são aprovadas, eu corro o risco de uma responsabilização política. E a responsabilização política pode importar na queda do governo, percebe? Aqui, quando nós mantivemos a medida provisória, foi sob o fundamento de que nós estamos substituindo a medida provisória pelo decreto-lei. Decreto-lei, exatamente. Decreto-lei, não é verdade? Mas teve-se o cuidado, vamos dizer assim, de tirar esse entre vírgulas, sob sua responsabilidade. Sim. Então, se você, presidente, edita medidas provisórias à vontade e elas não são aprovadas, não importa, você não tem responsabilização política. Por que eu estou contando isso? Porque esse sistema normativo da medida provisória é típico do sistema parlamentarista e não do sistema presidencial.